Bom, pessoal, bom dia. Estamos aqui para a nossa oficina de acessibilidade do ciclo de residência 2024.2. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente está com o Abner. Abner é nosso parceiro aí de longa data, foi residente como vocês, é nosso parceiro, né, há muito tempo, foi monitor da residência, foi professor também. Hoje ele é analista de sistemas na T2M, que é a empresa também parceira do programa, graduado em análise e desenvolvimento de sistemas, e está aqui com a gente hoje para falar um pouquinho sobre acessibilidade, uma oficina importante para vocês, para o projeto aplicado. Abner, muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Está contigo a palavra. Obrigado, Arthur. Bom dia, obrigado aí pela apresentação. Bom dia, pessoal, bom dia a todos. É... Bom, meu nome é Abner, né? Tenho 33 anos, sou homem de pele branca, tenho um cabelo penteado um pouco pro lado, alguns fiapos brancos já na lateral ali, já indicando ali um... a idade. Tenho uma barba fechada no rosto, né? Com alguns fiapos brancos, também já indicando ali já uma certa idade. Chega. Uso óculos, tá? Tem um óculos não, com uma armação preta, numa estrutura retangular, um pouco retangular, tá? E hoje eu tô aqui para compartilhar um pouco com vocês ali sobre um assunto, um tema bastante importante ali sobre acessibilidade, né? Para a gente poder construir sites e aplicativos mais acessíveis aí para todos. É um prazer estar aqui. É, Eu vou compartilhar a tela. Ela vai ser dividida da seguinte forma: a gente vai começar com uma introdução ali, um pouco teórica. Vou apresentar um pouco das diretrizes. Vou passar por elas bem rapidamente. O teu link do slide eu vou deixar com vocês. E, e depois a gente vai ter uma dinâmica mais prática ali, onde você vai ter em grupo ali, vocês vão trabalhar um pouco numa aplicação que não há acessibilidade. Eu vou tentar aplicar ali alguns recursos de acessibilidade e tudo mais. E no final a gente volta ali para fazer uma correção em conjunto ali e aí a aplicação de acessibilidade nesse site, tá? Eu vou compartilhar o link do slide com vocês aqui pelo chat. Vocês podem acessar aí também, tá? Alguma dúvida, pessoal, até o momento? Não, Tranquilidade. não, tranquilo. Perfeito. Então vou compartilhar minha tela aqui. Eu não vejo vocês quando eu compartilho a tela, então, por favor, se alguém tiver alguma dúvida, sinalize, né, e pode me interromper aí quando surgir dúvidas, tá? Ô, Abner, Sim, esse slide eu já posso depois disponibilizar para o pessoal lá no Classroom? pode sim. Beleza. Eu disponibilizei o link aí. Eu estou sempre fazendo alguns ajustes nele de oficina para oficina, então sempre tem atualizaçãozinha ali, uma coisinha ou outra ali, eu sempre estou atualizando. Então, legal vocês terem, pode compartilhar lá e ter o acesso via link, que vai ter sempre uma coisinha ou outra ali mudando, né? Ah, beleza. Tá? Show. Perfeito. Então vamos lá, pessoal. Bom, qual o objetivo aqui dessa oficina, né? Fornecer um guia prático ali detalhado sobre como construir aplicações web mais acessíveis, tá? Garantindo que todos os usuários, independente de suas habilidades, possam utilizar ali os serviços, né, de forma eficaz e satisfatória. O objetivo aqui final é a gente ter com o que vocês já aprenderam ali na residência, aplicar já de forma acessível, para que possam construir sites mais acessíveis ali, de forma para que possa atender de forma mais eficaz e satisfatória ali os níveis de acessibilidade, tá? Com o que vocês já aprenderam de HTML, React, JavaScript ali, já dá para fazer é, muita coisa, tá? Já dá para deixar o site bastante acessível. Acessibilidade ela vai um pouco além disso, né? Mas o objetivo aqui é a gente fazer uma introdução, tá? Então, basicamente, a gente vai focar muito em tags HTML5, utilização das tags corretas para os elementos corretos, a navegação via tab, textos alternativos para elementos visuais, textos alternativos para elementos utilizando o atributo iArea,
Vou explicar aí para vocês o que é o iArea. Atalhos de navegação pelo teclado, né? Então, e implementação de funcionalidades ali para permitir maior acessibilidade, utilizando ali um pouco de CSS com JavaScript, né? Então, recurso ali para moldurar elementos em foco, ajuste do tamanho de fonte e ativação de alto contraste, tá? Caso vocês precisem procurar, né, uma dica aqui sobre como procurar documentação ou temas relacionados à acessibilidade, você pode pesquisar para acessibilidade, mas ela também é muito conhecida como A11Y. Então, se vocês pesquisarem A11Y no Google, vocês vão achar muita documentação, vocês vão achar aí. Então, é mais uma curiosidade e uma dica, tá? Por que que o A11Y? A acessibilidade escrita em inglês, né? Ela começa com A, tem 11 letras e termina com Y. Então, aí apelidaram aqui de A11Y. Então, você vê alguma coisa de documentação, né, que tenha essa nomenclatura, está se referindo à acessibilidade, tá? O slide ele vai estar sempre linkado, tá? Muitos tópicos aqui eu vou só citar bem rápido, porque o nosso tempo é curto, mas vocês vão ter o link aí, e ele está todo linkado com a documentação, então vocês podem acessar depois e olhar com mais calma, tá? A tecnologia que a gente vai usar aqui, o React, ele permite totalmente ali, a construção de sites acessíveis e muitas técnicas de acessibilidade elas estão envolvidas basicamente com HTML. São coisas simples ali que a gente faz com tags ou alguns atributos que a gente inclui ali que torna o conteúdo acessível. Para a gente se guiar ali em questões de acessibilidade, existem algumas diretrizes, né? Então a W3C, ela é uma organização aí internacional que mantém, né, as diretrizes de acessibilidade. Então, anualmente, eles é, se unem com governos, laboratórios, organizações e indústrias para ajustar as diretrizes e melhorar a cada ano. Então, isso é uma documentação que está sempre em evolução, tá? Essas diretrizes elas estão sempre evoluindo, sempre melhorando aí a cada ano. Então, temos duas diretrizes aqui principais, tá? Que é o WCAG. Essa ela tem como objetivo é, de uma forma mais indicar ali de uma forma mais teórica, né, sobre como os critérios específicos que você precisa atender em sites ou em plataformas digitais ali para atender a acessibilidade, o que é desejável, tá, para cada conteúdo ali, o elemento ali para acessibilidade. E o iArea ele é um pouco mais técnico. O iArea ele já define alguns atributos, roles, algumas alguns parâmetros ali já diretamente no código para que você tenha ali é, uma acessibilidade melhor ali em tecnologias assistivas, né? Passando rápido aqui sobre o WCAG, o que que eles definem ali, né? O que eles trabalham em cima de quais deficiências ali para tornar o conteúdo mais acessível, né? Então, eles têm soluções ali para cegueira e baixa visão, surdez e baixa audição, limitações de movimentos, incapacidade de fala, fotossensibilidade e alguma acomodação para dificuldade de aprendizagem e limitações cognitivas, mas ele destaca que não abordará todas essas necessidades de usuários com deficiência. Isso é algo que está em evolução ainda, mas hoje eles não têm uma solução completa aqui para acomodações para dificuldade de aprendizagem, tá? Porque os nossos exemplos aqui que a gente vai ter, a gente vai acabar abordando aqui é, soluções ali para cegueira e baixa visão, surdez, baixa audição, limitações de movimentos, fotossensibilidade. A fotossensibilidade ela está mais ligada a não uma técnica que a gente aplica, mas sim o cuidado de desenvolver. Então, flashes, conteúdo piscante, cores muito vibrantes, isso pode desencadear convulsões e quem tem epilepsia, né? Então, isso é mais uma prevenção, né? Então, a gente vai cuidar para quem não tenha flashes, né? O site geralmente precisa ser algo mais estático, tá? Então, não ter muitos flashes muito, muitos piscos, né, de tela. Mas a gente vai acabar aplicando aqui algumas soluções para esses tópicos, tá?
O WCAG ele é dividido em quatro princípios, né, basicamente. Então a gente tem o que é desejável ali, né? Ele diz que os elementos em tela precisam ser perceptíveis. Isso é bastante para a gente que enxerga um site, né, um elemento, é bastante direto ali, né? É fácil identificar um elemento em tela, né? Então, por exemplo, se eu olho aqui, vou pegar o site aqui. Se eu estou olhando esse site, por exemplo, o que que ele quer dizer ali com perceptível? Os elementos em tela precisam ser perceptíveis, né? Então aqui eu estou percebendo o botão, eu estou percebendo o título, estou percebendo o menu aqui, né? Então isso, para quem está enxergando, a percepção é bem fácil, é bem direta. Mas o que ele trata ali de perceptível eu preciso que os elementos sejam enxergados por tecnologias assistivas. Para quem não está enxergando a tela, por exemplo, tenha conhecimento que aquele elemento está ali naquele momento na tela, né? Então, no menu, para quem não está enxergando a tela, né? Aqui, se eu fizer a navegação via tab, eu tenho ali o conhecimento desse que o elemento está em tela, tá? Com textos alternativos e tudo mais. Abner, Sim? nosso amigo Milton levantou a mão aí, acho que ele tem uma pergunta a lhe fazer. Opa. Bom dia, Milton. Pode fazer a pergunta, com vontade. Com relação à aplicação que eu estava falando aí, ver a documentação e ver técnicas específicas, ou tem algum framework, algum pacote técnico? Eu estou me adiantando muito no tempo. Pô, E, teu áudio está bem baixo, Milton. Tô entendendo parcialmente. melhorou? Opa, Opa, melhorou. Agora sim. Ficou ótimo. opa. Então, com relação à aplicação disso que o senhor está falando aí, a gente vai ter que, via documentação, aplicar tag a tag ou tem algum framework, algum pacote, alguma biblioteca que a gente possa já usar? A gente aplica isso, isso na verdade o que eu indico aqui é na construção, né, do próprio site, a gente já ir com a mentalidade de construção acessível. Então isso já entra no meio do desenvolvimento e sim, a gente vai utilizar as tags corretas, então a gente vai inserir isso diretamente no código, tá? A gente insere isso. Então, mas a ideia é que a gente já inicie o desenvolvimento com essa mentalidade, né? Mentalidade de acessibilidade. Não, não, Então, não, entendi. Não, é que eu se pensei que era uma biblioteca, tipo, sei lá, JPA, alguma coisa, sei lá, entendeu? Parecida. Uhum. Existem alguns plugins, tá, de acessibilidade, geralmente são pagos, tá? Mas existem sim plugins que você incorpora ali que ele faz aumento de fonte, alto contraste, mas as estruturas de HTML, como a tag, navegação, tab e tudo mais, geralmente a gente aplica isso já direto no próprio código. E geralmente sempre vai ser a HTML, tá? Sempre recursos ali no HTML, Ah, não, tá entendido. Obrigado aí. beleza? Obrigado. Nada. Tá? Então, aqui ele trata sobre a percepção nesse sentido, tá? Então, de a gente oferecer é, a percepção ali dos elementos em tela. O operável, aqui, todos os elementos em tela que são perceptíveis, né, precisam ser operáveis, tanto com clique de mouse ou com tecnologias assistivas, navegação via tab. Então, eu tenho que conseguir clicar no botão com clique do mouse, com o enter do teclado, né? Então eu tenho que permitir a operação ali das telas de preenchimento de formulário, por exemplo, e tal, com diferentes tipos de periféricos. Pode ser mouse, teclado, né? Ou alguma ali tecnologias ali assistivas, tá? Interessante para elementos de conteúdos que eu estava comentando ali antes, né? Evitar elementos que possam causar convulsões, né? Como conteúdo piscante. Então, caso eu tenha algum vídeo, alguma coisa, algum elemento que tenha alguma animação, né? Eu preciso fornecer mecanismos para pausar, parar ou controlar esses conteúdos em movimento, tá? Então, se eu quero colocar o meu site, eu abro o site, ele já começa com um vídeo lá, passando o vídeo, né? Eu preciso permitir o controle de parar esse vídeo, tá? Pausar. Isso é um dos recursos ali tem que ser incluídos.
A parte de. Aí o terceiro princípio é o compreensível, né? As informações das operações da interface do usuário devem ser compreensíveis. Então é sempre importante a gente utilizar, ter um documento HTML ali bem estruturado, onde os elementos são apresentados em ordem coerente, né? Não só visualmente, mas a nível de código, né? Eu tenho o título, um subtítulo, isso tudo, organizando bem o meu HTML, eu tenho ali uma estrutura com uma ordem lógica, tá? E consistente. É sempre importante a gente utilizar linguagens simples e compreensíveis no nosso site, né? Isso permite ali é, a gente criar maior acessibilidade no tópico ali que a gente falou anteriormente sobre a dificuldade de aprendizagem e tudo mais. Isso permite ele torna mais acessível para essas pessoas também. Tá? E fornecer sempre orientações e ajuda contextual para auxiliar os usuários na interação com o site. O quarto princípio é robusto. Então, essa minha implementação de conteúdo de acessibilidade e tudo mais, ela tem que funcionar em diferentes navegadores, seja Edge, Google, o Opera. Então, é, e tem que conseguir funcionar bem todos esses, né, navegadores. Então, tem que ser robusto, tá? Esse é um quarto princípio. O WCAG também tem alguns níveis de acessibilidade, né, onde ele classifica ali, é, dado que você atenda algumas exigências, a sua acessibilidade ela entra em nível A, Double A ou Triple A, tá? Então a gente tem conformidade básica, né? Então isso é indicado como adequado, tá? É o nível mais baixo aí. O Double A, que é uma conformidade intermediária, né? Um bom. E o Triple A, que é uma conformidade avançada, é um excelente. Para gente que está construindo aplicações comerciais, ou empresariais, né? A gente nunca vai atingir esse nível Triple A aqui, é bem difícil. Então a gente sempre foca no nível Double A. Esse Triple A aqui, ele é muito focado em laboratórios, né, em testes, em estudos e tudo mais. Então ele pode prejudicar um pouco ali, talvez ali alguma usabilidade e tudo mais. Mas aqui no Double A é onde a gente foca ali a atender os critérios, tá? Então a gente vai sempre focar aqui no nível Double A, tá? Aqui tem algumas guidelines, que são alguns checklists, que são algumas orientações do que você tem que verificar no seu site, na sua aplicação, para ver se você está atendendo ali aos critérios. Depois vocês podem acessar aqui, eu coloquei 3 exemplos aqui, são checklists, onde vocês podem acessar, verificar lá, e aí ele vai te informar. Todos os elementos visuais precisam ter um texto alternativo. Aí você vai lá no seu código, vai ver se todos os elementos visuais têm o texto alternativo. Se não tiver, você vai adicionar. É, ah, os títulos têm que estar fazendo sentido com título, subtítulo, né? Então você vai lá e vai checar se está com uma ordem hierárquica coerente, tá? Então esses guidelines têm esse objetivo. É um checklist meio que para lembrar, para que você vai passando ali, vai ticando e vai acertando ali no seu site. Aqui foi alguns tópicos aqui do WCAG, né? Ele é uma documentação mais extensa. Convido vocês aí, após aí a oficina, a entrarem, explorar um pouco essa documentação, tá? Vai tá tudo linkado aqui. A outra diretriz ali que a gente utiliza muito é o IARIA. Esse daqui é um pouco mais técnico, tá? Ele também está linkado aqui a documentação. E ele consiste ali em colocar algumas propriedades, algumas informações ali no próprio HTML, para que isso sirva de apoio ali para tecnologias assistivas, para que elas podem ser reconhecidas e entender ali o que é aquele elemento. Por que surgiu o IARIA? Hoje, com tecnologias como React, Angular, Vue, né, hoje a gente tem um conteúdo carregado de forma dinâmica e com mudança de estados e tudo mais. Então, por exemplo, trazendo o exemplo de um use state, né, eu posso ter ali uma propriedade no use state que ela pode estar em um estado e depois ela está em outro estado. E esse estado, né, de estar ativo ou desativo, vamos colocar assim como exemplo, né? Então, eu tenho um estado ativo e um estado desativo. Isso precisa ser refletido para as tecnologias assistivas.
Então, era um desafio antes do IARE, né? Você conseguir permitir esse dinamismo todo ali para as tecnologias assistivas sem que a página seja totalmente carregada, né? Então, o IARE surgiu para a gente fazer esse tipo de controle, tá? Para aplicações mais dinâmicas. Tá? E ele basicamente tem três atributos principais, que são os mais utilizados, é o que a gente vai ver aqui hoje. São as roles, as properties e os states. O que são as roles, né? É, as roles, elas têm um papel de informar ali as tecnologias de qual é a função, qual o papel daquele elemento ali no meu código. Então, é muito comum a gente utilizar divs, né, para poder controlar layout e organizar ali as telas e tudo mais. Só que a div por si só não representa nada para uma tecnologia assistiva ali, leitor de tela, né? Então não significa nada. Ele não consegue reconhecer que elemento é esse. Não sabe se é um header, não sabe se é um elemento de navegação, não sabe se é um rodapé, né? E isso é bem ruim porque é, as tecnologias ali de leitores de telas, eles precisam entender em que posição você está ali no site, né? Na aplicação. Então, as roles, inserindo as roles, a gente consegue formar que, por exemplo, uma div aqui, ela está se comportando, ela tem um papel de um navigation, de uma navegação. Então, ela se comporta como um elemento de navegação. Então, a gente informa isso para as leitores de tela, tá? Então, é importante a gente eh, fazer esse mapeamento. Obviamente que aqui a gente já tem uma tag pronta para isso. Então, quando a gente já tem uma tag pronta para isso, a gente dá preferência para a tag. Aqui é só uma questão de exemplo, mas e aí surge a pergunta, né? Bom, se a gente já tem a tag, como é que por que que a gente precisa usar role, né? É que tem muito mais role, aqui é só um exemplo, né? Você tem muito mais roles, tem uma lista muito extensa de roles, né, para utilização, que vai além da quantidade de tags que nós temos ali no HTML5 e tudo mais. Então, dá para a gente poder descrever bem. Aqui um outro exemplo, tá? Onde eu poderia usar a role main, né, como informando que nessa div eu tenho meu conteúdo principal, então ele se comporta como conteúdo principal da minha página, tá? E basicamente as roles são isso, né? A gente incluir esse novo atributo nas tags, tá? Aqui eu tenho algum exemplo de botões, aqui tem a role de banner, né? Que representa os header, e aqui eu tenho a listas de roles, né? Então vocês podem dar uma olhada depois, né? Tem uma lista bem extensa ali de roles que a gente pode utilizar ali dentro do HTML para informar ali o que tipo de conteúdo é aquele ali, caso a gente use divs ou tudo mais. As outras propriedades aqui que a gente tem são os properties e os states, né? Os properties no iArea, né, são atributos adicionais, né, que descrevem características específicas de um elemento. Então, eu posso incluir ali algum texto alternativo em algum elemento, e ele tem diversas propriedades ali que a gente pode utilizar, tá? É, alguma informação adicional de algum elemento, que é quando eu for passar ali com tecnologia de leitura, leitor de tela, ele vai ler esse texto alternativo, informando ali para o usuário, tá? E os states, ele é basicamente para a gente controlar estados, são basicamente para a gente controlar elementos dinâmicos ali. Então, basicamente, os use states, caso a gente precise controlar um checkbox, se está marcado ou não, um input, alguma coisa desse tipo, a gente controla no IAR, a gente pode informar ele como um state, tá? Deixando o link aqui da documentação também, aqui você vai ter as properties state, tá? Tem uma lista também de properties state, mas aqui a gente vai utilizar o exemplo mais de um area label como properties, tá? E aqui o area checked como state, né? Apresentando aqui a diferença entre os dois, né? O area label ele permite, por exemplo, aqui adicionar um elemento, um texto alternativo, né? Esse texto aqui não é visual em tela, o texto visual aqui do botão é o adicionar, né? Mas quando eu estou navegando via tab e eu paro em cima desse elemento, o leitor de tela ele lê isso daqui, ó.
o usuário. Então, o usuário que não está enxergando a tela e vai navegando via tab, quando ele passar em cima desse elemento aqui, ele vai ler se adicionar ao carrinho, né? É, é importante aqui que todo o texto alternativo, tá, englobe o texto visual, tá? Isso é uma regra ali da parte de acessibilidade para que as tecnologias ali possa ter qualidade ali na- no elemento, né? Então é uma regra. Então todo o texto, caso eu tenha um elemento aqui que eu vou incluir um texto alternativo, eu preciso englobar ali, caso tenha um texto que esteja visível, tá? Em tela. Aqui no state, né? Por exemplo, aqui eu tenho um exemplo de um botão, de um input, né? Do tipo checkbox, e esse meu checkbox aqui ele está vinculado a um use state. E aí eu consigo utilizar aqui o area checked, que é para saber se ele está selecionado ou não. Então, quando a tecnologia passar aqui o leitor de tela, ele vai conseguir identificar se esse checkbox está marcado ou não, tá? E isso daqui é dinâmico, né? Então, esse area checked aqui, ele vai mudar o estado dele de acordo com a mudança do use state aqui. Bom, aqui é a diferença de property e state, tá? Alguma dúvida nessa parte de UI area, pessoal? A gente vai ver ali alguns exemplos, né, Então, de aplicação. bom dia, em Bom primeiro dia. lugar. Esse área checked, ele é uma, eu não sei exatamente, acho que ele é um campo que ele já vem no em todas as tags HTML e tipo, ele é só para checked. Teria um desse para outros campos, pelo que eu entendi, tipo, para input, talvez para, não sei, mas é que esse parece bem específico. Uhum. O area checked aqui, ele parece com os nomes ali, né? Eu posso, o area checked, eu tenho o area checked para ticado, checado, né? Ou tenho o area pressed também, que é para pressionado, então para um botão pressionado, a gente vai ver isso daí também, tá? Mas para input, por exemplo, o input, como a gente já insere conteúdo nele, o próprio leitor de tela ele consegue ler o conteúdo que já está dentro, sendo inserido ali, tá? Então, é, ele faria sem problema ali essa leitura. O que a gente faz muito no input, que eu vou até apresentar aqui, é a gente amarrar ali o label com o input, né? Eu vou Uhum. apresentar isso também. Mas eu tenho uma lista sobre esses states, né? Então tem sim alguns mais, mais adequados para outros elementos, tá? Aqui eu trouxe só o area checked e a gente vai ver também o area pressed, mas tem outros sim, tá? Só mais uma pergunta. Isso Uhum. funciona sem a gente ter que instalar nada, né? Tipo, se eu pegar o meu aqui agora, eu consigo começar a fazer já. Consegue. O iArea consegue. Ele já vem. O próprio navegador ele já entende isso. Então, quando a gente for transpilar o código ali e rodar, né? O próprio navegador já está preparado para fazer a leitura dessas propriedades. Tá? Obrigada. Nada. Bom dia. Só uma Bom dia. pergunta ainda em cima desses checked. No caso, ele vai ler essa parte selecionado ou não selecionado? Esse é o caso? Aqui ele vai. Não, na verdade, o leitor, quando ele passar aqui em cima, ele vai, ele vai ler o input, né? Vai falar. E vai falar marcado ou não marcado. Né? Então, se aqui tiver true, nesse caso, ele vai falar marcado. Né? Então, falando que o checkbox está marcado. Eu falar que não está marcado, se ele tiver falso, ele vai falar não marcado. Ah, Né? entendi. Muito obrigado. Nada. Bom, eu vou deixar aqui também algumas diretrizes nacionais. A gente tem algumas diretrizes nacionais. Então, tem o EMAG, tá? É uma diretriz nacional. Né? É, alguma coisa aqui sobre acessibilidade para dispositivos. Tá? Então tem a documentação do React Native aqui, acessibilidade, também vocês podem utilizar. Para dispositivos você tem o próprio dispositivo ali, o celular, enfim, ele já possui bastante recursos de acessibilidade, né? Mas tem também aqui a construção, mas não muda muito aqui do web, né? A gente vai ter que ter texto alternativo, vai ter que ter alguns elementos ali, né? Mas deixei aqui alguma documentação.
também a gente não vai abordar aqui, mas é uma documentação aqui para que vocês possam, caso curiosidade aí, analisar, tá? Agora, então a gente fez uma parte ali mais teórica, né? Agora eu vou apresentar do que a gente viu, algumas aplicações práticas ali no HTML, né? Alguns exemplos práticos de aplicação desses conteúdos ali e como utilizar as tags HTML e tudo mais, para que a gente consiga ter uma acessibilidade maior, tá? O primeiro ponto que eu trago aqui é o uso de div, né? Para a gente ter um uso moderado ali de div. A gente costuma usar muita div para controlar elementos e tudo mais de layout, mas é importante a gente ter uma análise crítica sobre isso, porque a div ela não representa nada para essas tecnologias, para os leitores de tela, qualquer tipo de tecnologia não representa nada. Então, existem tags mais apropriadas. Talvez naquele momento ali, o elemento que você está desenvolvendo tenha uma tag mais apropriada. Então, eu já vi muito código assim, por exemplo, div com ID footer, né? É, E aí você tem uma tag para isso, você tem a tag footer. Então, isso daqui deixa muito mais claro, muito mais descritivo ali para as tecnologias que ela está acessando um rodapé ali da tela e não um elemento que ela não conhece, tá? Então, sempre se preocupar com. A gente precisa sempre se preocupar com se eu posso substituir a div ali com uma outra tag HTML ali que possa atender ali, ter o mesmo propósito, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho aqui um main, né, nesse exemplo. Aqui eu tenho tudo de div, mas aqui eu tenho um conteúdo principal, um exemplo de conteúdo principal de uma página. E aí eu tenho o main, o conteúdo principal, e tenho as seções, né, dentro da página. Então eu separo em sections, ao invés de eu colocar só em div, né? Abner, só para Sim. avisar pro pessoal que a gente vai disponibilizar o link da lista de presença no chat, tá? Obrigada. Ah, perfeito. Ah, um outro ponto aqui no React, né? É muito comum no React, a gente programar ali, cada função precisa voltar ali somente um elemento, né? Uma chave de elemento ali englobando todos os outros. Então, ao invés de a gente usar div, né? Eu já vi retorno aqui de div também, né? Isso daqui ele gera um elemento lá no front-end, no navegador, sem contexto, né? Sem sentido. E aí no React a gente tem o React.fragment, né? Que a gente pode usar para retornar, que nesse caso aqui o React usa só para níveis de montar o layout ali, mas isso não é refletido lá no navegador no final. Então não fica uma div sem contexto, tá? No documento gerado no final. Também o React Fragment pode ser usado somente com abre sinal de maior e menor aqui, né? E fechando ele aqui embaixo. Então evitem usar div ali no retorno de algum elemento, tá? O atributo lang, né? É importante a gente sempre definir o atributo lang. Aqui ele diz qual é o idioma que o, que o texto, que o documento está escrito, né? Então isso é importante para até para o leitor de tela saber em que entonação ele precisa dar ali na leitura de texto de acordo com o idioma, tá? Título da página também é muito importante a gente sempre atualizar o título da página. Esse título eu estou dizendo sobre esse daqui, né? Por exemplo, aqui em cima fica o Serra Tour Home, por exemplo. Aqui eu não tenho uma outra página, por exemplo, mas toda vez que eu mudar de página é importante a gente atualizar esse título aqui. Então a gente atualiza esse título. Então eu estou numa página de compras, eu coloco aqui catálogo, uma página de compras. Se eu for para a página Quem Somos, eu atualizo esse título para Quem Somos. Isso é importante para as tecnologias saberem que página, em que conteúdo está sendo exibido ali em tela, tá? E aí uma forma da gente fazer isso, uma forma bem simples aqui, inclusive, é para cada componente de página que eu tenha, que eu vou carregar ali no JavaScript, eu posso utilizar um useEffect e fazer a atualização do título, né, para o nome da página em questão. Milton, acho que você estava com uma olhada. Eu não sei se o senhor está me ouvindo. Sim?
É isso que eu ia perguntar para o senhor. A gente só tem que se preocupar com as tags e o PT ali, a linguagem, né, de tudo, no header da página ali, que vai se encarregar da questão do idioma, essas coisas assim, né? Perdão, eu não entendi muito bem. É, Ah, a gente tem que botar a página bem estruturadinha ali, certo? É, isso, botar as exatamente. tags direitinho. A gente não tem que se preocupar com o idioma, botar em alemão, essas paradas assim, não, né? Que é tipo. Ah, não, não. A gente coloca ali só o idioma, né? E Uhum. tal. E Tá. ele vai ler ali o documento, tá? O leitor ele vai ler baseado ali no idioma ali, ele vai dar a entonação correta ali, né? Mas Ah, não. não é necessário disponibilizar isso em diversos idiomas, tá? Não, pô, maneiro. Uma coisa que eu achei sacanagem, uma maioria das ferramentas você paga aí, é maldade. Tem algumas Mas, ferramentas aqui de acessibilidade que são pagas. O que eu tô mostrando aqui dá pra gente fazer tudo, tá? A gente vai fazer tudo maneiro, isso. maneiro. Pô, isso tinha que estar junto do HTML, pô. Isso não tinha que estar agora sozinho, não. Pô. Não, mas tamo junto, tamo junto. Tá maneiro, professor, tá maneiro. Obrigado aí. Pô, valeu, obrigado. Vamos nessa. A navegação pelo teclado, então isso é um recurso ali também exigido ali pela parte de acessibilidade, então a gente faz a navegação pelo teclado. E para eu fazer esse tipo de navegação, eu utilizo a propriedade tab index, onde eu consigo rastrear qual elemento que eu quero que seja focável quando eu estiver navegando pelo tab, tá? E tem alguns parâmetros aí que você passa pelo tab index, né? O -1 é que eu deixo o elemento não focável, né? Eu não deixo ele rastreável para ser focável. O 0, eu informo ao navegador que ele tem que ser focável. Então, toda vez que eu for navegando via tab, ele vai, ele vai ser um elemento focável, né? Então, ele está rastreado ali para ser focável. É, E eu posso também colocar em números crescentes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e ele vai até o 3767. Como exemplo aqui, eu trouxe aqui um print, então basicamente os elementos que eu quero que ele seja rastreável, eu coloco o tab index. Geralmente a gente vai ver aqui muito tab index 0. Se o teu documento tiver de uma ordem bem definida ali dos elementos, uma hierarquia bem definida, a gente não vai precisar usar esse número crescente aqui, 1, 2, 3. A gente apenas informar que ele precisa ser rastreado, o próprio, o próprio navegador, quando a gente vai tabeando aqui pelo teclado, ele já vai seguindo a ordem, a hierarquia da árvore ali do DOM, do documento do HTML. Então ele automaticamente ele já vai passar pelo input primeiro, depois pelo button, depois pelo href, tá? Só trouxe aqui essa apresentação só uma forma que tem como a gente controlar ali o que vai ser focável primeiro, tá? Mas geralmente a gente usa o tab index 0 aqui já é suficiente. Coloquei aqui entre aspas duplas, mas no React é mais indicado usar dessa forma, tá? Só uma correção aqui. Tab index, né, o igual, abre chaves e põe aqui o número 0. Navegação pelo teclado também. A gente tem uma navegação que é o Access Key, que são atalhos, né? Então eu defino alguns atalhos. Para acessibilidade ali, alguns atalhos padrões. O conteúdo principal, menu e rodapé. Tá? Esses são os padrões ali de atalho. Então, eu posso ter aqui, ó, por exemplo, se eu tenho aqui, né? Se eu apertar aqui no Google, no Chrome, o Alt mais o número 1, ele me leva para o conteúdo principal aqui. Ele foca no conteúdo principal aqui do meu componente, da minha página. Se eu apertar o Alt número 2, ele, me, ele foca a minha barra de menu. Se eu apertar o Alt número 3, ele me leva lá para o rodapé. Então, esses são basicamente alguns atalhos básicos que a gente inclui ali na parte de acessibilidade. Não é preciso estar visual aqui, tá? Eu consigo programar os atalhos sem estar visual, então não é necessidade, mas eu pus visual aqui também e é direcionado via clique também. Então, mas não é necessário ter o visual ali, tá? Ter o apresentado. Só, às vezes, ter ali o atalho já é suficiente. E aí, como é que a gente programa esses atalhos? É bem simples, na verdade. Para o elemento que eu quero que ele seja direcionado,
né? Então eu coloco o access key e o número não o número, aqui eu posso colocar uma letra, eu posso colocar qualquer caractere aqui. Então a combinação do alt mais o caractere que eu colocar aqui no access key, automaticamente ele vai me direcionar para este elemento, tá? No meu código. Então eu posso mapear ali com access key alguns elementos ali da minha página, tá? Para Professor, criar esses atalhos no teclado. professor, desculpa. Sim. Tem algum padrão nesse negócio, em vez de número, letra aí, ou a gente cria um, um menuzinho lá depois, uma legenda, essa é a palavra. A gente cria uma legenda depois, não sei. Não tem, eu já vi padrões assim de 1, 2 e 3, né? Como o conteúdo principal tem que ser sempre o primeiro. Então o conteúdo principal tem que ser sempre o primeiro elemento ali, o primeiro atalho. Mas já vi também como com letras, né? Então não lembro bem as letras, mas pode colocar como letra como rodapé, né? O R para rodapé, ou o P como conteúdo principal, né? Mas então você tem já vi de diversas formas, tá? Não tem um Com padrão. legendas, não tem um padrão ali, né? O 1, Não, 2 e beleza. 3 é um padrão ali já mais definido. Não, show. Mas eu já vi com letras também, tá? Não, beleza, beleza. Beleza? Temos o atributo alt, né? Esse atributo ele é uma possibilidade da gente incluir um texto alternativo em imagens, né? Então é bem interessante a gente ter todas as imagens que eu tiver no meu site, eu ter esse alt definido. É bom a gente ter ele um certo detalhe de descrição, mas não é legal a gente estender muito ele. Passar de 100 caracteres, cento e pouco já não é tão legal. Não, não é que vai deixar de ser acessível. Vai ser acessível, mas fica muito extenso, tá? Então, talvez seja legal te entrar num certo detalhe, mas tentar conter um pouco ele ali. As tags heading, né? Aqui é bem interessante. Aqui a gente tem uma hierarquia, né? Essas tag heads aqui, a gente tem uma hierarquia de títulos e subtítulos, né? E é muito comum a gente ver códigos que o pessoal utilizou, foram utilizados o H1 ou H2, H3 para definir tamanho de fonte. E isso é bem ruim, isso não é o correto. O correto, se a gente quiser mudar o tamanho de fonte de algum elemento, a gente utiliza o CSS, alguma coisa desse tipo. Aqui a gente tem uma hierarquia que precisa ser seguida para que faça sentido ali a ordem dos elementos, tá? Então, o H1 a gente utiliza uma vez só por página. Então, se eu estou na página principal, eu utilizo somente um H1. Tá? O H2 eu só utilizo se eu já tiver utilizado o H1 antes. Tá? E o H3 somente se eu tiver utilizado o H2 e, consequentemente, tiver utilizado o H1. É importante a gente manter essa hierarquia de títulos e subtítulos, até mesmo para que os leitores de tela saibam ali em que nível de elementos eles estão lendo e que o conteúdo H3 faz parte do conteúdo H2, né? Então, isso é importante, né? Então, não é para a gente utilizar as tags H para definir tamanho de fonte. Vou botar um H2 aqui porque eu quero uma fonte um pouco maior. Isso tem que fazer sentido, então tem que ter uma hierarquia coerente, tá? Em listas, também a utilização das tags corretas ali na parte de listas, né? É sempre bom envolver listas, utilizar listas para conteúdos que façam sentido, que estejam correlacionados. Tá? Então, o menu faz sentido eu usar lista. Então, eu dou preferência para utilizar listas para fazer um menu de navegação, porque a tecnologia, na hora que passa em cima desse elemento, ela vai saber que aqueles elementos da lista são correlacionados, tem alguma, se tratam do mesmo tema ali, do mesmo conteúdo, tá? Então é importante a gente manter itens que se relacionam ali em listas, tá? Que eu já vi muito no menu sendo criado com parágrafo, com divs e tudo mais, né?
E aí o ideal é ser criado com lista, tá? Que aí ele consegue visualizar ali que todos aqueles elementos ali dentro daquela lista compõem ali uma navegação, tá? Uma lista de navegação. Acabou me gambiarra no HTML. Seu áudio ficou um pouco Para robotizado, de não entendi o fazer que você gambiarra, falou. agora tem que usar CSS mesmo. Ah. Eu entendi. Hum. É, aqui, ó, em tabelas, utilizar a hierarquia correta das tags, né? Então a gente tem table. Trouxe aqui algumas tags que podem ser, são menos utilizadas, né? Mas para fazer, para apresentar para vocês também. Table, o caption, que é o título da tabela. The head, que é a área de cabeçalho, né? The body, que é a parte do corpo da tabela. TR ali para a linha da tabela, o TH para cabeçalho da coluna ou linha, né? E o TD ali para dados da tabela. E o TFUT ali para rodapé da tabela. Então, sempre utilizando ali de forma hierárquica, né? Então, um exemplo aqui de como a gente pode aplicar. Formulários. Formulários são algo bem enjoado ali, né? Então, tem muita interação do usuário em formulários. Então, é bom a gente sempre ter um formulário bem estruturado, com, com, com as tags corretas e tudo mais. Então, o que que a gente geralmente faz aqui em formulário? O que a gente pode colocar? Dentro da tag do formulário, é bem-vindo, tá? Eu colocar uma descrição do que aquele formulário faz. Então, quando o leitor de tela passar aqui por cima, ele vai ler essa descrição aqui, formulário de cadastro, dados pessoais e endereço. Isso vai informar melhor o usuário que não está enxergando do que se trata aquele formulário, o que ele está preenchendo, tá? Então, eu faço isso tornando ele rastreável pela navegação tab, né? Focável e incluindo aqui uma descrição. O field set a gente utiliza para fazer grupos de temas ali dentro do formulário. Então, aqui dentro eu tenho um tema. Então, esses dois inputs meus aqui fazem parte de um tema ali, que são os dados pessoais. Tá? A legenda ali eu posso colocar como a legenda ali daquele bloco de, de, do formulário. E aqui eu tenho o label e o input sendo vinculados, tá? Então aqui eu tenho o HTML4, aqui no React a gente usa HTML4. Front-end essencial é for, né, apenas, mas no React é o HTML4. Vinculando o name ao ID do input. Por que que eu faço isso? Por que que isso é importante? Se eu não tiver isso vinculado, quando eu clicar aqui, por exemplo, no label, né, eu não sou direcionado aqui para o input. Quando eu tenho ele vinculado, qualquer área que eu aperte aqui, próximo ao input, que não seja dentro do input, mas que seja no label, ele já me direciona pro input vinculado ali àquela label, tá? E isso para tecnologia assistiva ali, os leitores de tela, eles vão saber que aquele label faz parte daquele input, né? Então é importante a gente deixar tudo bem amarradinho aqui, tá? Então aqui o field set para a gente definir grupos de inputs ali que fazem sentido ali, se tratam do mesmo tema. Então, a legenda, para poder ter a legenda ali do formulário e o vínculo ali do label com o input, tá? Outro ponto importante. É muito comum a gente ter a possibilidade de usar o input type submit em um formulário. É mais indicado usar o button, tá? Eu aconselho usar o button porque se trata de um botão em si, né? Não um input ali do tipo submit. Então é melhor, é mais indicado utilizar o button nesses casos, tá? Button do tipo submit. Sempre quando houver input do tipo booleano, né, inserir o area checked é, para que o leitor de tela consiga identificar se o input está marcado ou desmarcado, né? Então eu tenho aqui um exemplo do checked, né? Então aí eu posso utilizar o area checked para saber se está marcado ou não, tá? Também é outro ponto ali na parte de formulários. Para botões, né? Todo botão deve conter um texto alternativo ali, para ser inserido, talvez o atributo área label, tá? Através do atributo área label. Então, o texto alternativo deve contemplar uma maior descrição do botão, mas deve sempre incluir também um texto visual. Então, aqui um exemplo de um botão ali com
com algumas informações ali para acessibilidade, né? Então eu tenho o area label, uma descrição melhor ali do botão, o título. Isso daqui é quando eu coloco em cima ali o mouse, né? Ele aparece um pop-upzinho ali com o título, né? E esses textos alternativos aqui devem, quer dizer, o texto visual, né? Então aqui o texto visual salvar deve ser englobado nos textos alternativos. Então eu tenho salvar aqui, tá? Para botões que remetem valores booleanos, por exemplo, de pressionado, desativado, uma boa, além do area label aqui, né, é bem-vindo também o area preset para a gente saber se ele está ativado ou não. Então aqui, por exemplo, botão de alto contraste, né? Se eu estou com alto contraste ativado, por exemplo, eu posso entender que aquele botão ali está pressionado, né? Foi pressionado. Então posso colocar o area preset, né? Isso daí ele vai me indicar se o botão está pressionado ou não, tá? Níveis de contraste. É sempre importante a gente avaliar ali os níveis de contraste que a gente tem entre texto e fundo, né? Ver se os níveis de contraste estão sendo atendidos ali nas indicações ali de acessibilidade. Deixei uma calculadora aqui de contraste. Então, vocês podem testar aqui algumas cores, né? Ele vai dizer se tem uma boa legibilidade ou não. Então, ó, ele tem dica, ó, nessa cor aqui, nesse grau de, de contraste, você tem que utilizar elegível para textos grandes, tá? Acima de 18, 18 pixels ali, o negrito, tá? Então ele vai te dizendo aqui, vocês podem usar essa calculadora aqui para verificar, né? A parte de níveis de contraste. Pô, isso aí não é só para acessibilidade, não, para CSS também, quebra um galhão. Sim, é. Abner, É, dá licença, posso te fazer uma sim, pergunta? claro. Bom dia. Bom dia. Com relação à acessibilidade, até você acabou de mostrar uma coisa que eu acho que entra um pouco na resposta, mas muito se fala hoje em dia, e é extremamente comum e utilizado, por exemplo, o modo escuro. Uhum, Então, quando a gente vai apresentar um projeto, eu imagino que possa ser até um diferencial a gente ter um, um modo escuro, a gente fazer esse switch. Com relação à acessibilidade e modo escuro, você acha que a nossa única atenção e já é suficiente, por exemplo, com relação a esse site que você mostrou, esse calculador, e aí já tá ali, tá ok, então beleza, tá acessível? Ou existem algumas outras coisas que a gente precisa tomar cuidado, que talvez no modo claro não seja algo que seja necessária a atenção? uhum. Sim, no modo claro, a gente tem esse modo escuro, né? O modo escuro, ele ficou famoso aí como Dark Mode e tudo mais, né? Mas o objetivo dele é a gente conseguir aumentar o contraste. Então, em relação ao Light Mode, né? Então, eu tenho um modo claro, né? Eu tenho ali, também é importante, tá? No modo claro, eu ver esses níveis, eu me atentar a esses níveis de contraste. Então, eu preciso ter sempre visando isso em qualquer sobreposição de cores, seja num botão, seja no texto, seja em algum local ali, eu tenho que garantir que os níveis de contraste estão aceitáveis, né? É, então a gente tem que ter essa preocupação. E e aí, quando a gente vai para o Dark Mode, é, o objetivo talvez seja até aumentar um pouco mais esse contraste em relação ao Light Mode. Então talvez eu ver ali se eu consigo ter uns níveis de contraste mais altos, né? Ali entre um e o outro, né? E o Dark Mode ele não vai se limitar somente a um tema, né? Eu posso configurar diversos temas, né? Escalas de cinza, posso ter é, alto modo de máximo contraste, né? Então isso fica muito na, na nossa O critério, né, de no cada nosso um, né? critério, exatamente. Mas o que eu digo é sempre tentando aumentar o contraste, né? De um tema para o outro, né? Porque às vezes é comum, às vezes, a gente pegar aqui um light mode que está com um contraste bem legal
E aí a implementação do Dark Mode acabou até tirando um pouco mais o nível de contraste em relação ao Light Mode, né? Entendi, consegui pegar. Tá. Obrigado. Valeu. Nada. O Abner, Sim. é, deixa eu te fazer uma pergunta. Normalmente, como vocês recebem esse tipo de solicitação? Como que isso aí vem por meio de critérios de aceitação ou por uma história de usuário mesmo? Não, geralmente isso não deveria, não, geralmente não chega. A gente parte da gente ali, né? A gente já fazer o conteúdo no desenvolvimento, a gente já implantar isso. É claro que o nível de dark mode, alto contraste, isso já é uma mudança ali de coisa, então isso pode chegar ali para algum tipo de solicitação e tudo mais. Ah, legal. Mas isso é interessante a gente já ter isso na construção, né? Então, isso Na parte própria mais implementação. do desenvolvedor mesmo, né? Isso aí é algo que vai vir dele mesmo, essa intenção de colocar o desenvolvimento dele, né, dentro desses critérios, e não por uma solicitação do cliente ou alguma coisa do tipo. Isso, Tá, legal. exatamente, tá? Obrigado. Nada. Porque assim, digo, se tá acessível ali, né? Se você tem um conteúdo acessível, isso daí já atende a todos, né? Até mesmo quem não tem, não precisa de acessibilidade, quem precisa. Então, como a gente quer que as aplicações e tudo mais, todos tenham uma boa experiência de usabilidade, né? Então a gente já pensa, já englobando esses artifícios aí para aplicar acessibilidade. Ô, professor, desculpa aí. Sim, Senão eu Só vou acabar. para pode falar. avisar que tá vazando o áudio de alguém aí que tá atrapalhando a tua apresentação. Ô, professor, Vazando- Tá vazando áudio. Tá. tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Opa, Oi? eu tô ouvindo. Eu acho que para responder a pergunta do campeão lá também, eu não sei se o meu entendimento está certo, se vai saber dizer ou não. Vai depender muito do conteúdo que a gente quer mostrar com a nossa aplicação ao site, né? Se a gente vai aplicar essas coisas que o senhor está mostrando aí ou não, né? Pô, né? Eu pessoalmente eu acho que tinha que ter em tudo, porque eu acho que essa galera que depende de acessibilidade não tem tanta voz. Então, quanto mais a gente puder facilitar, eu acho que seria melhor para eles. Mas, sei lá, eu acho que respondendo o campeão lá vai depender muito do que o cara vai, para que ele está desenvolvendo, um assunto que ele está tocando e o que que ele vai exibir, né? Uhum. Sim, entra um pouco. Assim, essas questões de mudança de cor, de temas e tudo mais, onde a gente modifica ali o tema e tudo mais, isso geralmente a gente vai ser alinhado, geralmente é alinhado e tudo mais. Mas os recursos de HTML que eu incluí, que a gente apresentou ali até o momento, isso tem que estar, isso tem que fazer parte do desenvolvimento. A gente não pode pensar em acessibilidade como algo à parte, onde eu faço o sistema e depois eu aplico acessibilidade. Isso vai dar muito mais trabalho e gera muito mais custo. O ideal é que ah, no momento do desenvolvimento você já faça integrando a acessibilidade, tá? Já. E assim e assim isso parte do nosso princípio ali mesmo de, de, de escrita de código e tudo mais. O que que acontece? O que eu estou apresentando aqui de HTML até o momento, na verdade, o que eu estou falando cruamente ali sobre HTML é mostrando como se constrói um documento correto, com as tags corretas e tudo mais, porque isso já traz acessibilidade, né? A gente acaba ficando muito viciado, por exemplo, em divs e coisas desse tipo, e a gente tem a tag correta para isso. E aí as tecnologias assistivas, elas já prevê que vão encontrar tal tipo de conteúdo dentro de tal tag e tudo mais. Então, a gente fazendo a construção utilizando as tags corretas para os elementos corretos, isso já vai trazer um nível de acessibilidade bem maior, tá? Pode deixar, isso aí já tá no sangue aqui já. Se eu for desenvolver, deixa comigo. Valeu. Falou. Bom, aqui a gente consegue ver também os níveis de contraste pelo próprio navegador. Então, se eu pegar aqui, né, eu vou fazer aqui só um exemplo bem rápido.
pegar aqui, vou abrir o modo desenvolvedor e vou vir aqui, por exemplo, no texto aqui do card. Aqui no texto do card, eu tenho esse parágrafo, tenho esse texto aqui, né? Se eu clicar aqui nesse elemento, eu vou ver aqui a cor dele aqui. Se eu clicar aqui, eu tenho aqui a taxa de contraste, 21. Então, se eu expandir aqui, ele vai ver, ó, tá dentro do critério do Double A e do Triple A. Então, aqui a gente está atingindo o nível máximo de contraste ali. Então, está sendo aceito nos dois níveis lá de acessibilidade, tá? Se eu diminuir aqui, ó, por exemplo, aqui ele já fala que eu não tô. Se eu colocar essa cor aqui, ó, olha lá, isso daqui já não é um contraste aceitável, tá? Essa cor aqui. Isso daqui ele informa que a gente já está abaixo do nível de contraste esperado ali para nível de acessibilidade. Então ele fala que não atingiu. A taxa de contraste está em 3, né? E não atingiu nenhuma dos níveis ali de acessibilidade. Então isso daqui é uma coisa que a gente tem que ficar sempre de olho, sempre monitorando também, ver se o que eu estou colocando está atingindo os níveis de contraste, tá? Então, pelo navegador a gente consegue ver também. Caso você não consiga ver pelo navegador, pode usar a calculadora. Então, eu posso pegar o hash da cor aqui, né, o hexadecimal, e botar ali na calculadora para ver se. Que às vezes ele não carrega isso daqui, tá? Às vezes ele não consegue carregar, mas aí é só pegar o hexadecimal e jogar aqui na calculadora que vocês vão ver ali o nível de contraste. Certo? Agora trazendo um pouco aqui de CSS e JavaScript, né? Para a gente poder trabalhar ali ter alguns recursos ali que a gente pode aplicar com CSS e JavaScript. Estilo de foco para foco de teclado. Então, isso aqui é coisa bem simples de resolver e já é um critério de acessibilidade que ajuda e a gente encontra muito isso em sites de acessibilidade, né? Todo elemento focável, né? Eu criar uma moldura de destaque para poder deixar mais destacado ali em que momento ali da aplicação eu tô, né? Então, aqui eu fiz um botãozinho que liga e desliga isso, né? Então, aqui, se eu ligar aqui, eu tenho esse elemento sendo focável, né? Então ele destaca onde o tab está passando, né? Onde eu passo por todos os elementos, né? Então essa moldura aqui, isso aqui a gente faz de forma bem simples, tá? Apenas aplicando esse estilo aqui a gente já consegue ter em todos os elementos que são focáveis ali, ter essa moldura mais destacadas ali dos elementos, tá? Outro recurso que a gente utiliza ali para CSS, com CSS e JavaScript, né? Permitir ali o tamanho de fonte. Aqui eu trouxe um código que não utiliza nenhuma biblioteca, não utiliza nada, é basicamente JavaScript puro, tá? Então, você utilizando esse código em Vue, Angular, React, HTML, front-end essencial, ele vai, ele vai englobar, tá? Ele vai funcionar. Tá usando bem, então não quis trazer nenhuma biblioteca nem nada disso. Existem bibliotecas que fazem isso, tá? Mas aqui eu trouxe bem cru mesmo. O que que eu estou fazendo aqui? Que ele faz aqui, né? Basicamente, foi mapeado todos os elementos que possuem texto que estão no site, né? Então, ali no site está sendo utilizado H1, H2, o parágrafo, a span, lista, itens de lista, label, input e textos de botões. Então, foi mapeado todos os elementos que possuem texto, né? Então, ele pega todos esses elementos do documento e para cada elemento ele verifica o tamanho atual dele, que está sendo apresentado, acrescenta ali um pixel, né? Aqui na função, quando eu dou clique lá no botão, é chamada essa função passando um parâmetro um positivo ou um negativo. Então, a cada clique eu aumento um pixel o tamanho do texto. E aqui eu atualizo o tamanho dele, pegando o tamanho atual mais o tamanho de update que chegou aqui. Se é mais um, ele vai aumentar um pixel, se é menos um, ele vai diminuir um pixel. E aí eu atualizo o meu elemento ali, o estilo do meu elemento com um novo tamanho de fonte, tá? Aí ele dá esse efeito aqui. Então, se eu pegar aqui, se eu aumentar, né, eu tenho aqui todos os elementos. Eu não coloquei um limite, então uma hora isso daqui vai quebrar.
né? Uma hora ele vai chegar aqui que vai ficar prejudicar ali a servidão, mas a gente pode colocar um limite, tá? Não tem problema. Então esse é o ajustamento de fonte. E também aqui alterar entre modos de contraste, né? Que também são um outro recurso que a gente utiliza ali, muito CSS e JavaScript, para poder fazer essa mudança dinâmica, tá? Mas basicamente, como é que foi feito aqui? Como é que a gente pode fazer? Isso daqui é uma sugestão de aplicação. Dark Mode a gente tem diversas formas de aplicar, a gente tem diversas formas de fazer. Aqui é uma sugestão de aplicação, também envolvendo só JavaScript, não uso nenhuma biblioteca aqui. Então, basicamente, eu tenho a paleta de cores, tá, da minha aplicação. Eu tenho as cores, as variáveis de cores, e tenho a variável da paleta, onde eu tenho a cor do meu background color, que é um branco por padrão, e o meu font color aqui é um preto por padrão. E aí, quando eu ativo o modo de alto contraste, o que eu faço é direto lá no DOM, no documento, né? Eu atualizo o valor da propriedade da variável background. Então, eu passo ela para um preto. Tá? Agora o meu background color passa a receber a variável preto primário. E o meu font color passa a receber um branco. Então isso faz com que o meu contraste mude. Aqui foi só um exemplo que eu trouxe, tá? Só da cor do background fonte. Isso fica um pouco maior, por causa que a gente vai ter que mapear todos os elementos ali que precisam ser alterados as cores. Mas basicamente a lógica é o seguinte: é eu alterar ou alternar essas cores, essas paletas de cores, tá? Um outro recurso aqui de acessibilidade, que a gente já tem, esse daqui a gente até usa um plugin para isso, é o VLibras, né? Então ele é disponibilizado ali pelo governo de forma gratuita para implantação nos sites. Isso é interessante que isso permite a gente utilizar ali acessibilidade, incluir acessibilidade ali para a leitura de Libras ali do nosso conteúdo de site, tá? Isso é bem simples de aplicar. Basicamente, tem aqui a documentação. Basicamente, aqui é uma sugestão de aplicação também, né? Aqui eu estou no index.html do conteúdo e toda essa div aqui, todo esse elemento aqui é referente ao plugin. Então, aqui dentro eu poderia pegar aqui, integrando uma página web, é basicamente eu copiar esse elemento aqui, tá? E colocar lá no meu index.html. Então, toda página que for renderizada dentro do root aqui do index, o plugin ele vai conseguir enxergar ali e conseguir fazer a tradução, tá? Então aqui é uma sugestão de aplicação do, desse plugin Vlibras. Ele é esse cara aqui, ó, é esse elemento aqui que a gente vê no. Então aqui ele faz a tradução do. Se eu clicar aqui, ele faz a leitura ali, né? Então esse é um plugin já disponibilizado. E faz a tradução ali para Libras, tá? É, E aí aqui agora eu trago um pouco de ferramentas de apoio. O que que a gente pode utilizar para que a gente possa é, apresentar ali, ver ali, analisar a nossa acessibilidade, analisar. Muito da acessibilidade vai estar da nossa percepção, né? Então, de o que que eu preciso incluir aqui nesse elemento para que ele se torne mais acessível, né? O que que eu preciso fazer? Então, de sugestão aqui eu deixo duas ferramentas, né? Uma é um leitor de tela, né? Então a gente tem aqui a avaliação dele aqui não é muito boa, mas para a gente, só para testar, é um dos poucos leitores gratuitos. Acho que esse é o único leitor gratuito que eu consegui. A avaliação dele não é muito boa, mas para a gente testar, para a gente ver se tá legal ali o conteúdo e tudo mais, se ele está lendo, se os textos alternativos tá com uma boa descrição, ele é excelente para a gente testar, tá? Então eu vou instalar ele aqui rapidão, só que quando eu instalo ele aqui, ele já começa a falar aqui, né? Ele já começa a ler toda a tela, mas só para mostrar aqui para vocês como é que seria. Então aqui eu aconselho vocês a usarem ele, né? Tipo, no desenvolvimento, eu posso adicionar aqui a extensão e quando eu entro lá direto lá no site, né?
Deixa eu ver se ele tá. O feedback falado do Chrome janela, Então, quando eu faço a guia, navegação ícone aqui, mundial de acessibilidade. todos os textos alternativos ele passa a ler. Então, é importante a gente incluir os áudios, os textos alternativos, porque quando o leitor passa por cima, ele começa a ler isso. Então, para quem não está enxergando a tela, é fundamental ter essas informações, né? Ativar moldura mais Ah, destacadas aos elementos em foco. Caixa de seleção marcado. então, se eu desmarcar ela aqui, Não marcado. né? Diminuir tamanho do texto. Sinal de mais a. Aumentar tamanho do texto. Né? Ativar alto contraste. Pressionado. Não pressionado. Então é importante, então eu aconselho vocês, quando forem desenvolver, né? Remover do Vou Chrome. remover aqui, senão ele vai ficar falando, mas é uma boa ferramenta para que vocês possam usar como apoio, né? Para saber se tá legal ali, se as descrições estão coerentes e tudo mais, tá? E uma outra ferramenta que eu deixo aqui também, apresento aqui para vocês, é o Xmonitor. Esse daqui, ele é interessante, tá? Uma observação aqui, ele nos auxilia na análise, tá, de melhorias para acessibilidade. No entanto, ele não deve ser utilizado como único recurso de avaliação, tá? Deve ser empregado como um complemento à investigação. O que acontece? Ele vai pegar muita coisa de HTML, mas ele não pega, por exemplo, aumento, diminuição de fonte se tem, alto contraste se tem. Algumas coisas aqui ele pontua então é legal para a gente utilizar, ver o que a gente pode melhorar, mas não confie cegamente. Atingir a pontuação máxima aqui, então meu site está acessível. Não. Ele vai te ajudar, mas utilize outros recursos ali para saber que se tá fazendo sentido, se tá com as descrições corretas, porque, por exemplo, alguma informação adicional aqui no botão, no leitor, se eu não tiver o area label ali, ele não vê a necessidade de inclusão dessa propriedade ali no botão. Então ele não analisa esse tipo de coisa. Então isso vai partir muito da nossa percepção. Por exemplo, aqui nesse botão, é legal eu incluir um texto alternativo? Posso incluir um texto alternativo ali para o leitor de tela poder ver. Então parte muito da gente. Mas aqui ele é interessante. Vou acessar ele aqui para mostrar como é que funciona. Aqui eu posso enviar o código aqui de duas maneiras, de três formas, né? Eu posso inserir uma URL da página, inserir um código HTML, né? Ou carregar algum arquivo. Deixa eu pegar aqui sei lá, vou pegar aqui um site qualquer aqui, pegar o site da Globo aqui. Não sei. Vou botar para ele escanear aqui. E aí ele vai carregar, ele vai gerar ali, vai ver todo o HTML gerado. E aí ele vai pontuar ali o que pode estar errado, o que pode ter de melhoria, né? Mas ele não vai te dizer o que você deve incluir ali no sentido. Por exemplo, tá faltando uma descrição no botão. Ele não consegue ver que está faltando uma descrição no botão e informar para você, tem que incluir uma descrição aqui para ficar mais acessível. Ele não faz esse tipo de análise. Ele vai analisar o teu HTML e vai ver ali o que ele encontra de título e tudo mais, né? Pontuação 5.9, pontuação baixa. São baixas, mas aí ele encontrou uma imagem na página não tem necessário equivalente alternativo em texto, ó. Então aqui ele encontrou que tem uma imagem que não tem um texto, não tem o equivalente a um texto alternativo. Então, se eu entrar aqui, ele me passa o caminho, tá? Do texto, ó. E aí eu tenho aqui uma imagem, ó, um SVG e tal, que não tem um texto alternativo, tá? Dentro do código. Então ele consegue rastrear isso e mapear, tá? O outro ponto aqui. Aqui, Essa ó. ferramenta aí faz essa avaliação só nos sites que já estão online ou dá para fazer isso local também? Dá para a gente fazer local, é meio que uma gambiarra, mas a gente faz local para a gente conseguir ter um pouco de. A gente já tem um pouco de informação, a gente já consegue ver. Eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer isso. Porque o React ele carrega tudo de forma dinâmica, né? Então a gente não tem o HTML pronto, né? Então, mas eu vou mostrar ali uma forma que dá para a gente fazer, tá? Ah, legal. Para a gente ter uma noção, tá? Uma noção. Mas ele funciona, ele é mais preciso quando a gente já tem isso disponibilizado em algum servidor, tá?
Tá, valeu. Mas aqui, por exemplo, ele tem 323 casos que o atributo title do elemento se limita a repetir o texto existente. Então, basicamente, ele pegou o texto visual e colocou no title. Ele não colocou uma descrição maior, né? Então, isso daqui é... Aqui, ele botou o title aqui exatamente como o título ali do coisa, né? Talvez uma descrição mais detalhada ali, né, sobre o que que é o elemento e tudo mais. Então, ele vai pontuando algumas coisas, tá? Deixa eu ver aqui o... E aí, com isso daqui, vocês podem utilizar ele como orientação do que pode melhorar, tá? Do que pode melhorar. É, como é que a gente É, pode... posso fazer uma pergunta sobre aquela página anterior? Uhum. Ali estava escrito, eu acho que estava em amarelo, que foram encontrados 123 headers na página. E eu tô me perguntando se isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim. Porque quando eu tava aprendendo HTML, eu aprendi que o header se usa, tipo, no topo da página. Mas eu já Uhum. percebi que algumas pessoas colocam header dentro de algumas coisas. Por exemplo, eu tenho um card e esse card tem um título em cima dele. A pessoa coloca a tag header. Isso é errado? Isso é certo? É melhor assim? É melhor você ter um header por página? É um header por página. No caso, na utilização do H1 lá, onde a gente utilizar o header e tal, o H1 é um por página, né? Então é indicado é um por página. Então não é muito aplicado isso, né? Você viu que encontrou 323 ali, Como não mas tava vermelho, eu fiquei meio assim, tipo, era pra é, ter mais, por isso que tá amarela, ou não era pra ter isso tudo? o amarelo ali ele fala para que você precisa analisar aquilo manualmente, né? Uhum, Ele indica ali, ó, precisa de uma análise manual, né? E aí mas ele te aponta ali, ó, isso daqui parece estar errado, né? Isso daqui entendi. parece ter melhorias, pode ter espaço para melhorias. Então, ele faz isso. O vermelho é que não são aceitáveis mesmo, né? Ali você tem o- os não aceitáveis mesmo, Tudo bem, obrigada. tá? Nada. Então aqui eu aconselho vocês podem utilizar isso como apoio, né? Tanto o leitor de tela quanto o Access Monitor aí para apoiar vocês aí no... E além das diretrizes lá das documentações, vocês podem ler ali, estudar e tudo mais. Agora eu vou fazer uma dinâmica com vocês, né? Vamos fazer, vou pedir para vocês acessarem aqui o GitHub. Eu tenho um GitHub que eu tenho o mesmo modelo dessa aplicação aqui, só que ela com falhas de acessibilidade. Então a gente precisaria, o objetivo vai ser, é, vou disponibilizar o código da aplicação para vocês, vão baixar aí, vão rodar, e o objetivo é vocês olharem o código ali e identificar melhorias. Ah, posso aplicar uma tag aqui que é mais adequada. Ah, o alt, posso incluir um alt de imagem aqui. Eu posso tentar identificar ali dentro do código ali o que você pode melhorar para questões de acessibilidade, tá? Eu vou fazer aqui, vou baixar o código aqui com vocês e botar para rodar aí. E aí depois a gente separa em grupos para vocês poderem analisar o código ali e investigar ali. Ver, vai ver como é. Ter percepção de que é difícil, depois que a gente tem o site pronto, tentar incluir acessibilidade ali, né? É, mas o objetivo é esse. Eu vou passar um link aqui para vocês no chat, que é o link do repositório lá do Git. Tá? Então eu quero que vocês acessem e façam um clone desse repositório, por favor. Então eu vou vir aqui, ó, fazer aqui com vocês. Passei o link aí no chat, vocês vão ser direcionados para essa página aqui. Vem aqui no código, vou copiar o código aqui dentro do. Aí, em qualquer lugar que vocês queiram aí baixar o código na máquina de vocês, eu tenho uma pastinha chamada projetos aqui, eu vou usar ela. Vou abrir o terminal do Git, vou fazer o git clone. Aqui dentro, então, entrei na página de projetos, né? Vai ter que oficina acessibilidade e desafio.
Vou dar mais um clique e estou aqui na raiz do projeto. Vou abrir o Visual Studio aqui. Todos estão conseguindo? Beleza. Eu vou abrir o terminal aqui dentro do projeto e vou fazer o npm install para ele poder instalar a pasta Node Mods, né? Dependências. Bom dia. Desculpa incomodar, é que meu nome é Michelle, eu estou desde cedo tentando participar, mas eu não estou muito legal hoje. Haveria, possibilidade de eu me retirar? Eu tentei segurar, mas essa noite foi muito difícil para mim. A gripe está me pegando de jeito. Aí eu estou desde cedo tentando participar, mas está complicado mesmo. Acabei de passar mal aqui agora. Não, não tem problema. Michele, ó, até respondi você lá no chat, tá? Depois você só não deixa de assistir a aula, o pessoal vai fazer uma dinâmica aí. Tá, eu É peço até importante para a desculpa. preparação de vocês de Sim. projeto, mas com certeza, não tem problema. Até Se cuida desculpa, lá. eu tentei participar o máximo que eu pude, mas eu realmente hoje não tô legal. Tudo bem, vai se resguardar e descansar aí final de semana, se você ficar boa. Bom, Obrigada. melhoras. Eu acho que deve Melhoras. ser esse tempo aí, não tá legal, não. Tudo bem. Então tá. Obrigada. Melhoras, Desculpa aí, Michelle. muito obrigada, Nada, Abner. que isso. Então tá, então aqui ele instalou a pasta Node Mods, né? E aqui para eu poder rodar o projeto, eu vou fazer um npm run dev, tá? Então vou rodar aqui o projeto. Ele vai subir um servidorzinho ali e vai rodar na minha porta 5173. Vou acessar aqui. Então beleza. Esse daqui, então, eu acabei de rodar ele, ó. Ele tá com algumas falhas de acessibilidade, né? Por exemplo, se eu pegar aqui a navegação tab, ó, ele, os métodos não estão implementados, tá? Mas ó, ele tem algumas falhas aqui ele, ele só tá tabeando nos elementos que automaticamente já são focáveis, que são inputs e tudo mais, né? Então ele tá ignorando vários conteúdos aqui do site, né? Na navegação tab, que é interessante passar. Então, tem algumas cores que não tão legais, né? Os métodos de ajuste aqui não estão implementados, né? Tem tags erradas, então aconselho vocês focarem ali no HTML, né? Tem alt de imagem que não está descrito. Então ele está com bastante falha ali de acessibilidade. O objetivo de vocês é juntar ali, analisar o código, tá? Eu vou apresentar um pouco do código aqui. Aqui eu tenho o source, ele tem uma página só, então ele só tem a página home. E dentro dessa página home aqui ele está carregando os componentes. Então ele tem o componente de acessibilidade, componente header, banner, né? Então aqui ele tem, se eu entrar aqui dentro do componente de acessibilidade, que é aquela barrinha no topo, né? Aquela barrinha no topo ali são componentes de acessibilidade. Deixa eu entrar aqui. Então aqui, ó, eu tenho algumas coisas aqui, por exemplo, aqui, ó, tem uma lista de navegação aqui que está como div, então eu posso acertar essa tag.
Então tem algumas falhas ali, tá? Botões como div, algumas falhas ali que a gente pode corrigir, né? Então o objetivo é a gente exercitar um pouco o que a gente viu aqui, né? E tentar ali aplicar alguma coisa. Não precisa concluir tudo, isso daí é só para a gente poder exercitar um pouco. Na volta da dinâmica, eu vou compartilhando tela aqui com vocês, eu vou refazer aqui, incluindo as tags, incluindo as funcionalidades, eu vou explicando o que eu estou fazendo para a gente tornar aí essa aplicação acessível, tá? Essa daqui é um modelo já com acessibilidade, se vocês quiserem utilizar aí como consulta, o que pode ser feito, tá? Vou passar aí. Link da apresentação, vou passar aqui de novo o link aqui do slide. Alguém não conseguiu pôr o projeto para rodar? Está com alguma dificuldade? Entenderam bem o que? Ficou alguma dúvida? Entender tá entendido. Agora aplicar, quero. Mas esse daí é o desafio. Esse daí é... Mas assim, é só para exercitar mesmo, tá? Não tá. Então acho que a gente pode separar em grupos, ô Arthur, ali pro pessoal. Eu acho que são 10h30, botar aí uns 50 minutos. Acho que pode ser um bom tempo ali da dinâmica, só para poder. A minha torradeira aqui demora um Beleza. pouquinho para instalar o trem. Torradeira não, computador. Tranquilo. Torradeira. Então, vou dividir aqui. Vamos nos dividir. Eu quero cair no grupo do Arthur aí, cara. Cair no grupo do professor. Quero cair no grupo do Abner. Aí não vale. Ah, qualquer coisa eu Aí não mostro pra ele se pode. ele não souber. Ué. Pronto, é só aceitarem. Até já. Até já. Abner, se quiser, Sim. pode parar de apresentar a tela, tá? Pra Ah, gente conseguir perfeito. ver o pessoal aqui. Gente, alguém não conseguiu ir para os grupos? Alguém tá com dificuldade? Ah, tô indo aos poucos. Arthur, eu parei a gravação aqui, tá?